Livros para Vivir. Apresentamos mais um episódio via YouTube da série Livros para Vivir ou Livros para Viver, produzido pela Rádio Migrantes. Esta série é escrita e apresentada pelo professor, jornalista e escritor Jorge Cláudio Ribeiro. O livro de hoje é a Ilíada de Homero. Olá, professor Jorge. Estamos no YouTube. Ficou chique, hein? O programa anterior. Todos ficamos chiques, né, Miguel? Você, eu e você que nos assiste. Certamente, Miguel, você conhece a Ilíada. Claro, a Ilíada descreve a Guerra de Troia, certo? Mais ou menos. A Ilíada não é uma reportagem cronológica, mas sim uma narrativa baseada em mitos e símbolos. Foi escrita por Homero, também ele, uma figura mítica. Com 15.693 versos, o enredo aborda apenas os 50 dias finais da Guerra de Troia, que já durava 10 anos. O nome Ilíada vem de Ilion, o outro nome de Troia, cidade que hoje é um sítio arqueológico situado na Turquia. Então, há incerteza em torno da guerra e do livro? Sim, a pesquisa arqueológica situa a Guerra de Troia lá pelo ano 1200 a.C., mas a Ilíada mesma só veio a ser escrita por volta de 762 a.C. Portanto, o texto escrito só se consolidou após 400 anos de tradição oral mediante o canto e a memória dos aedos, que são poetas populares itinerantes. Eles se apresentavam em festivais e torneios de declamação da Ilíada e também da Odisseia. Com o tempo, as narrativas ganharam acréscimos, se aglutinaram e finalmente foram redigidas por Homero. Hoje se concorda que o domínio do texto demonstra que a Ilíada foi escrita por um único autor, Homero, também autor da Odisseia. Ilíada e Odisseia estão entre as obras mais importantes da literatura mundial em todos os tempos. Durante séculos, elas foram adotadas nas escolas gregas e romanas e moldaram as mentalidades até os dias de hoje. Sua influência persiste nas artes plásticas, poesia, teatro, cinema, na historiografia, teologia e filosofia. Professor, qual é a história da Ilíada? Miguel, apresentamos linhas gerais. A Ilíada é uma história fascinante, apesar de ser uma tragédia, uma carnificina. A Guerra de Troia foi deflagrada quando a bela Helena fugiu com o príncipe troiano Paris. Helena era esposa do rei Menelau de Esparta. A pretexto de resgatar Helena, formou-se uma coligação de vários reinos gregos, também denominados aqueus, que montaram gigantesca armada com 1.000 barcos e 100.000 soldados. A Ilíada começa com a colossal ira do herói Aquiles contra Agamenon, rei de Micenas, irmão de Menelau e comandante das tropas aqueias. Aquiles era príncipe dos temíveis Mirmidões e campeão dos soldados aqueus. Após aportar nas praias de Ilion, os aqueus saquearam várias cidades. Agamenon capturou a bela Criseida, filha de Crises, sacerdote do deus Apolo. Crises procura Agamenon e lhe oferece resgate pela filha, mas é repelido. Então Crises apela para Apolo, que envia uma peste sobre os gregos, forçando Agamenon a devolver Criseida. Como vingança, Agamenon se apossa da amante de Aquiles, a Briseida do rosto lindo. Transtornado pela ira, o herói se retira da luta,
o que acarreta derrotas para os gregos. O espartano Menelau desafia o príncipe troiano para um duelo. O fraco Paris está a ponto de perder a luta quando a deusa Afrodite lança densa névoa e transporta seu protegido até Troia. Afastado das batalhas, Aquiles empresta sua armadura a Patroclo, seu provável amante, para que, afastado das batalhas, Aquiles empresta sua armadura a Patroclo, seu provável amante, para que os gregos pensem que ele retornou. Patroclo tem sucesso inicial, se entusiasma, mas avança demais. Patroclo então é abatido pelo heróico príncipe Heitor, que pensava enfrentar Aquiles. Ao saber da morte do amigo, o transtornado Aquiles sobe a barricada e solta um grito sobrenatural que atemoriza os troianos e possibilita aos aqueus recuperar o cadáver. Mas a armadura de Aquiles ficou em poder de Heitor. Movido por tristeza e vingança, Aquiles se reintegra ao exército grego. O rei Agamemnon devolve Briseida a Aquiles. Aquiles desafia então Heitor para um duelo. Heitor sabe que não é páreo para Aquiles. A despedida de Heitor da esposa Andrômaca e do filhinho Astyanax é muito comovente. Começa a luta. Guiada pela deusa Atena, a lança de Aquiles acerta a garganta de Heitor, que morre. Aquiles amarra o cadáver pelos pés com uma corda a seu carro de guerra e circunda Troia com seu troféu. Das muralhas, a população urra de desespero. Horrorizado, o rei troiano Príamo, encoberto pela noite e pelo feitiço do deus Hermes, se insinua no acampamento grego, chega à tenda de Aquiles, onde lhe suplica que libere o corpo de seu filho Heitor. Após diálogo emocionantíssimo, Aquiles devolve Heitor a Príamo e lhe concede uma trégua de 12 dias para o funeral. A Ilíada termina com as exéquias de Heitor. Onde entra o cavalo de Troia? Miguel não entra na Ilíada. O episódio do cavalo é relatado na Odisseia, o outro livro de Homero, sobre as peripécias do astuto herói grego Odisseu ou Ulisses. Homero descreve o estratagema inventado por Odisseu, em que, pensando tratar-se de uma oferenda, os troianos carregaram para dentro de sua cidade um grande cavalo oco de madeira, ocultando soldados gregos. Nascia a expressão presente de grego. Durante a madrugada, os invasores saem do cavalo e abrem os portões de Troia para o restante das tropas. Segue-se o massacre dos troianos. Durante a luta, e guiado pelo deus Apolo, o príncipe Paris acerta o calcanhar de Aquiles com uma flecha envenenada, matando-o. Professor, quais as mensagens dessa história? Entre várias lições, a Ilíada apresenta a evolução ética de Aquiles. Inicialmente, dominado pela fúria descontrolada, até alcançar uma empatia pelo inimigo. Aquiles era uma verdadeira máquina mortífera, mas, mediante a compaixão, afinal, se humanizou. A Ilíada é fascinante e não é difícil de ler. Recomendo a versão da editora Penguin, Companhia das Letras, na fluente tradução de Frederico Lourenço. Eu recomendo um filme muito legal, intitulado Troia, com Brad Pitt, que está no YouTube. Na Netflix tem a ótima minissérie intitulada Troia, a queda de uma cidade. Tchau, professor! Até a próxima, Miguel. E você que nos assiste.